Estamos a mais de 462 dias, 67 semanas, 15 meses e mais de um ano sem nenhuma novidade oficial do GTA 6. Será que todo esse silêncio da Rockstar já nos revela o possível adiamento do jogo? E o que seria melhor? Um lançamento prematuro em 2025, ocasionando diversos bugs e problemas no GTA 6, ou um adiamento para 2026 e a garantia de um jogo perfeito? Diz aí pra gente se você acredita ou não, entra no nosso bolão aqui se GTA 6 vai sair esse ano ou será que vai atrasar pro ano que vem. Eu acho que deve sair esse ano, talvez saia quebrado. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, não é segredo pra ninguém que a Rockstar Games tem a fórmula secreta no que diz respeito à criação de universos vivos e realistas. Fórmula essa que muitas vezes tem deixado os jogadores meio mal acostumados, mas também não é à toa, né? A Rockstar Games coloca tanto empenho nos seus jogos, com uma riqueza tão grande de detalhes que muitas vezes pode ser até meio desnecessário, como no caso do Red Dead Redemption 2, onde até os testículos dos cavalos variam de tamanho conforme a temperatura, ou até mesmo, quem sabe, o ciclo de migração das árvores, que é bem acurado com a realidade, ou o reflexo do universo nos olhos do protagonista, que é algo que quase ninguém percebe, mas tá lá, e eles fizeram. E olha que a gente tá falando de um game de 6 anos atrás, lançado em 2018 para os consoles da geração passada, e até hoje pouquíssimos jogos conseguiram chegar no mesmo nível de excelência, mesmo com os avanços de tecnologia no desenvolvimento e a tecnologia atualizada utilizada nos hardwares dos consoles, permitindo que a qualidade desses jogos sejam ainda mais elevadas. E é justamente esse diferencial na qualidade dos jogos da Rockstar que tem colocado o estúdio em destaque, praticamente no topo da indústria dos jogos. Ainda mais levando em consideração como anda o atual cenário dos videogames, onde praticamente todos os estúdios produzem jogos mal feitos, sem muito empenho, apenas para preencher nichos de mercados em destaque e conseguirem faturar ainda mais dinheiro com isso todos os anos. Agora, no dia 20 de março, tivemos o lançamento do Assassin's Creed Shadows, o último grande lançamento da Ubisoft, e que sem dúvidas é uma das séries mais aclamadas do estúdio. E apesar da recente fama dos jogos bugados, eles conseguiram surpreender muito o público, entregando um jogo bem acima da média, com gráficos belíssimos, uma trama muito bem amarrada, atrelado a um gameplay bem divertido, garantiram pro Assassin's Creed Shadows diversas críticas positivas na internet, inclusive clipes que viralizaram nas mídias sociais. Vamos ver se o cara vai realmente pegar um peixe, mano. Se fosse Red Dead Redemption 2, esse cara aqui ia pescar um peixe. A gente ia ver o peixe saindo. Parabéns, Ubisoft. Gostei, cara. Parabéns, tá? Beleza, mas o que será que a Ubisoft fez de diferente no desenvolvimento do Assassin's Creed Shadows que resultou nessa boa impressão dos fãs e da crítica especializada? Segundo Corony, produtor do Assassin's Creed Shadows, em entrevista à Game Industry, jogos AAA levam bons anos para serem feitos, e 4 anos é o tempo suficiente para criar a concepção e produzir um título da franquia Assassin's Creed da Ubisoft. Do primeiro jogo de 2007 até o Syndicate em 2015, foram vários títulos lançados anualmente. Assassin's Creed Origins chegou 2 anos depois, em 2017, com o Odyssey no ano seguinte e o Valhalla em 2020, outro intervalo de 2 anos. Assassin's Creed Shadows teve 4 anos de desenvolvimento. Esse já é um recorde para a franquia, um tempo de desenvolvimento 25% maior do que o Assassin's Creed Valhalla, que, segundo o produtor do game, um tempo maior é o suficiente para os desenvolvedores testarem e tentarem diferentes coisas para o jogo. É sempre um equilíbrio entre tempo e gastos, mas quanto mais tempo você tiver, mais poderá iterar. Sim, você pode colocar mais pessoas em um projeto e realizá-lo em menos tempo, mas isso não lhe dá mais tempo para iterar, porque leva tempo para ter o feedback dos jogadores, da equipe, então ver o que funciona e o que não funciona e como melhorar. Ou seja, rapaziada, segundo o produtor do Assassin's Creed Shadows, o que garantiu um melhor resultado na aceitação do público e da crítica especializada foi justamente um tempo maior de desenvolvimento, que, segundo essa entrevista da Game Industry, foi cerca de 25% do aumento nesse tempo de desenvolvimento. O Assassin's Creed Valhalla, com 2 anos de desenvolvimento, já teve uma boa aceitação do público, mas ainda não era o suficiente para entregar algo primoroso como vem sendo esse último grande lançamento. E olha que a gente tá falando de um game que tem um escopo muito menor do que um GTA da vida, né, rapaziada? Embora já seja um jogo que tenha um mapa de mundo aberto e de grande exploração. E quando a gente fala desse tipo de cenário de jogos, a gente tem que levar em consideração que os jogadores vão fazer
de tudo, rapaziada. E as chances de quebrar o jogo ou do jogador fazer algo inesperado que nem os próprios desenvolvedores imaginavam é muito grande. Ainda mais levando em consideração que esses títulos são jogos AAA, mundialmente conhecidos e que vão ser jogados por milhões e milhões de pessoas. E bom, atualmente a Rockstar Games conta com um time de cerca de 5.000 desenvolvedores. É gente pra caramba. É um dos maiores estúdios dos games na atualidade. E mesmo assim, com alto número de desenvolvedores, isso não garante que eles vão conseguir cobrir todos os possíveis bugs encontrados no jogo. Porque quando o game é finalmente lançado, são milhões de pessoas que vão estar jogando. Então, com certeza, é muito mais gente jogando. A probabilidade de coisas inusitadas que podem ser feitas naquele cenário são bilhões de vezes maiores do que quando tá sendo testado ali por 5.000 desenvolvedores. Aí você deve estar pensando aí, tá, Sam, mas o que o Assassin's Creed Shadows tem a ver com o GTA 6 e com a demora da Rockstar Games pra liberar alguma informação do jogo? Bom, não é segredo pra ninguém, rapaziada, que o GTA 6 vem sendo desenvolvido desde 2014. São mais de 10 anos no desenvolvimento desse jogo. E provavelmente a essa altura, o game tá sendo finalizado, ou no mínimo já foi finalizado e tá sofrendo uma sequência insana de testes pra poder descobrir o máximo possível de bugs. E com certeza a última coisa que a Rockstar Games quer é que o GTA 6 seja lançado cheio de bugs, porque a expectativa pro game, rapaziada, é a maior de todos os tempos. Não é só uma expectativa que o público tá colocando em cima do jogo, que realmente é muito alta, mas a expectativa que os próprios desenvolvedores estão colocando no game e que a própria direção executiva do estúdio também tá. É só vocês verem as declarações que o Strauss-Zelnick vem feito a respeito do game, que o próprio diretor de marketing da Rockstar Games declarou ao receber o prêmio de game mais aguardado no The Golden Joystick Awards, e todas essas declarações têm algo em comum, dizendo que é um jogo que vai explodir a nossa mente, que vai além das nossas expectativas. E bom, eu confesso pra vocês que o Red Dead Redemption 2 foi muito além das minhas expectativas. Foi algo tão impactante que quando eu joguei eu falei, cara, imagina tudo isso daqui, todo esse nível de detalhes em um jogo moderno, nos dias atuais, como é o caso da franquia GTA. A Rockstar Games nunca tinha feito nada desse nível. Então, com certeza, isso coloca uma expectativa muito grande no que vem aí pelo GTA 6. No último episódio do podcast The Byte, que é um podcast de games e tecnologia, comandados pelo BRK Sedu, Mr. Van Depp e pelo Davi, eles receberam a presença do Leon, do canal Coisa de Nerd, que sem dúvidas é um dos criadores mais antigos dessa plataforma. E entre diversos assuntos, eles comentaram a respeito do GTA 6 e qual a expectativa para o lançamento do jogo, se vai sair esse ano ou não, que sem dúvidas é um dos questionamentos que a maioria dos fãs vem fazendo até agora. E sobre esse assunto, o Leon disse o seguinte: diz aí pra gente se você acredita ou não, entra na nosso bolão aqui se GTA 6 vai sair esse ano ou será que vai atrasar pro ano que vem. Eu acho que deve sair esse ano, talvez saia quebrado, igual saiu o outro, que o online saiu depois, né? Porque aí eu tô vendo a expectativa de acionista. Aí, de novo, aí é uma empresa de capital aberto, até onde eu sei, tá? Então já entra a expectativa de acionista e eles vão empurrar esse jogo pra fora da porta, querendo ou não. Isso pode gerar até alguns problemas. A gente vê esse problema, por exemplo, na CD Projekt Red com Cyberpunk, né? Você tem... todo mundo tá esperando o boom que vai ter de receita pelo lançamento do jogo desse ano fiscal. Se você não lançar, problema. Vai ser o maior produto da indústria pop de novo. Também acho. Tá? Mas a questão depois do que aconteceu com a CD Projekt Red com o Cyberpunk, eu não tenho mais esse negócio de empresa à prova de colocar jogo quebrado. Porque esse era a reputação dele. Não era nem porque, igual o Edu falou, dos jogos que eles lançaram. Era da reputação que eles tinham como empresa. Tipo assim, essa empresa nunca vai falhar com a gente. Eu tenho segurança de fazer uma pré-compra de um jogo deles. E eles só sai fizeram quando tá isso. pronto. E eles fizeram. Então, do jeito que tá a indústria hoje, eu não elimino. Claro. Não é que eu tô comparando dizendo que os dois são iguais. Sim. Mas é o seguinte, é a mesma indústria. Não tem como a gente eliminar essa possibilidade mais. Se você tá dizendo é impossível disso acontecer, você não sabe o que aconteceu nos últimos anos. É tipo assim, a indústria, ela tá numa situação hoje de... publica agora, conserta depois, que ninguém tá imune, nenhuma empresa. Mas antes, galera, só lembrando que esse vídeo tá sendo apoiado pela ExitLag. Então sua conexão tá te deixando na mão na hora de jogar online, acarretando no aumento do ping e perda de quadros por segundo. Fica tranquilo que a ExitLag tem a solução pra você. Se você ainda não conhece, a ExitLag é uma empresa presente em mais de 190 países. E o software deles utiliza uma tecnologia exclusiva com recursos de IA como Multipath, que encontram a melhor rota entre o seu computador e os servidores dos jogos, tornando a sua conexão muito mais estável e até 5 vezes mais rápida. E o melhor de tudo é que a ExitLag se adapta para qualquer tipo de jogador, desde os mais profissionais até você que joga apenas casualmente.
casualmente. E você pode utilizar o software no modo automático ou fazer uma configuração personalizada. E fica tranquilo que as configurações avançadas são muito fáceis de serem feitas. Isso porque a ExitLag conta com suporte profissional e uma equipe técnica dedicada e acessível que vai te ajudar a configurar o software da melhor forma para você. E o melhor de tudo é que utilizando o meu cupom de desconto aqui no canal, vocês vão garantir 50% de desconto nas assinaturas trimestrais e anuais. É isso mesmo, você vai garantir toda a qualidade da ExitLag com metade do preço. Mas aí, tá esperando o quê? Acesse o link na descrição, assina hoje mesmo a ExitLag e jogue como um profissional. E bom, rapaziada, não é segredo pra ninguém que realmente o GTA 6 é o jogo mais aguardado da última década. E o mercado de acionistas tem depositado muita fé nisso. Não é à toa que as ações da Take-Two Interactive, que é dona da Rockstar, vem crescendo bastante nos últimos anos. E quanto mais se aproxima desse lançamento do GTA 6, esse mercado vai aquecer ainda mais. Então, a expectativa pro lançamento do jogo não é só de agradar o público por si só, mas também de ser um sucesso no número de vendas, né? Quebrar cada vez mais recordes pra Rockstar Games e deixar os acionistas bem felizes. Então, eu acredito que, como um modelo de produto, né, como algo que tem que ser muito rentável, tem que superar o GTA V, porque, embora ele não seja um jogo alto nível de tecnologia, de gráficos ou coisas do tipo, mas sem dúvidas o GTA V como produto foi muito bem sucedido. Claro que o GTA Online tem um forte impacto nisso. Então, a intenção da Rockstar Games, sem dúvidas, vai ser superar o GTA V, que é algo muito difícil. Vamos combinar, rapaziada, que o GTA 4 não conseguiu superar em número de vendas o GTA San Andreas, por exemplo. Então não basta o jogo ter um gráfico absurdo, ter evoluções tecnológicas, mas não conseguir prender também os jogadores ali no modo história, na trama, né, num apelo mais emotivo. Então eu acredito que todo esse silêncio que a Rockstar Games vem fazendo até agora a respeito do GTA 6 é apenas um indício de que eles só vão lançar um segundo trailer do game, eles só vão lançar o jogo quando eles tiverem certeza que tá completo e que tá acima da média, que vai suprir ou superar essa expectativa que o público tem. Até porque, rapaziada, tem muita coisa em jogo na Rockstar Games nesse momento. Como a gente já viu aí no cenário dos games, o que aconteceu com a CD Projekt Red, com o lançamento do Cyberpunk, foi algo que devastou o cenário dos jogos. Então, o impacto negativo que aquele game teve no seu lançamento, sem dúvidas mudou a forma como os estúdios vêm trabalhando seus jogos, que até agora estava numa decrescente do nível de qualidade, mas deu pra ver que nos últimos anos os estúdios têm se empenhado pra entregar algo acima da média e não repetirem o fiasco que foi o lançamento do Cyberpunk 2077, que hoje já se recuperou, né, já reparou todos esses bugs, sofreu diversas atualizações e o game tem um resultado muito positivo, tem agradado muito, inclusive, e que inclusive tem aumentado o seu número de jogadores, mas é algo que levou bastante tempo, né, que deu prejuízos para CD Projekt Red e demorou para eles arrumarem toda essa bagunça e repararem a imagem do estúdio. Então, quando diz a respeito sobre modelo de negócio, né, a Rockstar Games não pode fraquejar no GTA 6, porque se eles quebrarem a expectativa do mercado, sem dúvidas, isso vai derreter as ações da Take-Two Interactive. Então eu acho que é uma responsabilidade muito alta que a Rockstar Games está tendo agora. Não só de agradar o público por si só, que tem uma expectativa muito alta em cima do game, mas também de agradar esses investidores da Take-Two, fazendo com que o jogo seja também um bom produto, que ele seja rentável e garanta um aumento aí no valor das ações da Take-Two Interactive. Agora, a quanto custo esse nível de qualidade pode comprometer o lançamento do GTA 6? Embora a Take-Two Interactive esteja bem confiante do lançamento do jogo no outono americano de 2025, né, o final desse ano, as possibilidades do game ser adiado ainda são bem altas. Agora, a pergunta que fica é, será que é melhor o GTA 6 ser adiado para 2026, lá pro final do ano, e garantir um jogo absurdo que supere as nossas expectativas? Ou é melhor o GTA 6 ser lançado ainda esse ano, com um bugzinho aqui, um bugzinho ali, e ser arrumado com o tempo pela Rockstar Games? O que vocês preferem, rapaziada? Comenta aqui embaixo a sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E ó, se você gostou desse tipo de vídeo aqui, curtiu o nosso roteiro, edição e tudo mais, deixa muito like pesado pra fortalecer, que esse tipo de vídeo dá trabalho, e vocês deixando um likezão aí que leva só um segundo, vai estar apoiando o nosso trabalho e mostrando pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser compartilhado. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, que é de graça, é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se e ativando o sininho com todas as notificações. Sempre que tiver novidade a respeito do GTA 6 e muito mais, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E ó, quer receber os vídeos antes de todo mundo?
mundo. Ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas, vídeos exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks, a partir de R$1, deixando nossa mensagem personalizada pra todo mundo ver. E ó, já corre agora nas nossas redes sociais, lá eu sempre tô compartilhando as novidades em primeira mão com vocês e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Sunny Play que aqui só tem vídeo pra vocês, continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!